Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente iniciar a história de hoje, eu queria convidar você que gosta desse tipo de conteúdo a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like e aqui nos comentários também eu vou deixar o e-mail, caso você tenha alguma história que queira compartilhar aqui com a gente, vai estar aqui no box de informação. Então é isso, sem enrolação, vamos para a história de hoje. No e-mail, ela colocou o título A Maledicte em Nossas Vidas. Olá, tudo bem? Tudo bem? Conheci seu canal há pouco tempo e resolvi te enviar minha história. Já enviei ela para outros canais também. Esse é um tipo de conteúdo que me interessa muito depois do que eu vivi. Durante muito tempo eu guardei tudo isso apenas para mim, porque tinha vergonha, medo da reação das pessoas e principalmente porque reviver tudo isso ainda dói muito. Prefiro não. Desculpa. Ela colocou: prefiro não que você não cite meu nome verdadeiro, que é o nome que está no e-mail. E também troquei o nome de todas as pessoas envolvidas. O nome do meu marido será João, e, por motivos que vocês vão entender ao longo do relato, vou chamar a outra mulher de Maledicte. Não é o nome dela de verdade, mas depois de tudo o que aconteceu, foi o único nome que consegui encontrar para representá-la. Até hoje eu não sei explicar tudo o que vivi. Existem pessoas que vão acreditar que foi apenas coincidência. Outras vão dizer que foi psicológico, consequência da dor de uma traição. Eu mesma passei muito tempo tentando encontrar uma explicação lógica para tudo. Só sei que a minha vida nunca mais voltou a ser a mesma. Nasci em uma família católica muito tradicional, no interior. Meus pais eram pessoas simples, mas tinham princípios muito fortes. Cresci ouvindo que casamento era uma aliança feita diante de Deus e que deveria durar para sempre. Minha mãe sempre dizia que a pessoa certa apareceria no tempo certo e que quando isso acontecesse, eu deveria cuidar da minha família como o bem mais precioso da minha vida. Eu acreditava nisso de todo o coração. Nunca fui de sair para festas nem de me envolver em muitos relacionamentos. Meu maior sonho era estudar, conseguir um bom emprego, casar e construir uma família tranquila. Quando terminei o ensino médio, meu irmão já morava na capital e meus pais acharam que seria melhor eu me mudar para lá para poder fazer faculdade. Foi difícil deixar minha cidade, mas eu sabia que aquela era uma oportunidade que talvez nunca mais aparecesse. Os anos passaram rápidos, consegui me formar. Fui contratada em uma grande empresa e foi justamente lá que conheci o João. No começo, nossa relação era apenas profissional. Com o tempo, fomos conversando mais, almoçando juntos, descobrindo que tínhamos muitas coisas em comum. Ele também tinha sido criado em uma família católica e pensava da mesma, e pensava de forma parecida comigo e sonhava com as mesmas coisas. Foi tudo muito natural. Começamos a namorar, depois ficamos noivos e algum tempo depois nós nos casamos. Eu realmente acreditava que Deus tinha colocado aquela pessoa no meu caminho. Os primeiros anos de casamento foram exatamente como eu sempre imaginei. Nós dois trabalhávamos, economizávamos dinheiro, fazíamos planos para comprar nossa casa e 2 anos depois descobri que estava grávida. Foi a maior felicidade da nossa vida. Quando nosso filho nasceu, conversamos muito e decidimos que eu deixaria o emprego por um tempo para cuidar dele. Era um desejo meu também. Eu queria acompanhar os primeiros passos, estar presente em cada fase da infância dele e transformar nossa casa em um lugar acolhedor à nossa família. Enquanto isso, João continuou trabalhando na mesma empresa.
Nossa rotina era simples. Ele saía cedo para trabalhar, eu cuidava da casa, do nosso filho e esperava ansiosa pela hora que ele chegava. Nunca fui uma mulher ciumenta. Sempre confiei muito nele, talvez porque jamais tivesse me dado motivos para pensar diferente. Mas olhando para trás, hoje percebo que algumas mudanças começaram de forma tão discreta que eu simplesmente não enxerguei. João passou a chegar mais tarde, alguns dias da semana. Dizia que eram reuniões, fechamento de relatório, problemas internos da empresa e eu acreditava. Às vezes ele parecia distante, preocupado, mas sempre dizia que era apenas cansaço. Até que uma noite, depois de colocarmos nosso filho para dormir, ele pediu para conversarmos. Naquele instante, eu já senti que alguma coisa estava errada. Ele começou a chorar antes mesmo de conseguir falar. Demorou vários minutos para criar coragem. Então confessou que havia se envolvido com uma colega de trabalho. Segundo ele, tudo começou de forma inocente. Conversas durante o expediente, ajuda em alguns projetos, almoços em grupos, até que aquela aproximação acabou ultrapassando todos os limites. Ele dizia que nunca teve a intenção de destruir nossa família, que havia cometido o maior erro da vida dele e que estava profundamente arrependido. Confesso que não consigo descrever o que senti naquele momento. Era como se o chão tivesse desaparecido. Eu olhava para o João e tinha a impressão de que estava diante de um estranho. Passei dias sem conseguir comer direito. Dormia muito pouco, chorava escondida para que meu filho não percebesse. Cheguei a pensar em colocar um ponto final em tudo, mas também pensava na nossa história, na nossa família, no homem que ele sempre tinha sido antes daquele erro. João insistia que havia encerrado aquele relacionamento. Disse que não queria mais nenhum contato com aquela mulher. Pediu perdão incontáveis vezes. Procuramos ajuda na igreja da nossa comunidade, conversamos com o padre, também iniciamos terapia de casal. Foi um processo lento e muito doloroso, mas aos poucos eu resolvi tentar reconstruir o nosso casamento. Achei que aquela história finalmente tinha terminado. No começo, as coisas realmente pareciam estar melhorando. João fazia questão de me incluir em tudo. Sempre me dizia onde estava, chegava no horário e procurava demonstrar de todas as formas possíveis que estava disposto a reconquistar a minha confiança. Eu não vou dizer que foi fácil. A confiança, quando é quebrada, nunca volta a ser exatamente como era antes. Mesmo assim, eu queria acreditar que ainda existia uma chance para a nossa família. Foi mais ou menos nessa época que ouvi o nome daquela mulher pela primeira vez. Até então, eu nem tinha perguntado quem ela era. Eu não sa eu sabia apenas que era uma colega de trabalho. Não queria saber sua aparência, sua idade ou qualquer outra coisa. Na minha cabeça, quanto menos eu soubesse, mais fácil seria de esquecer. Mas foi impossível. João me contou que ela não estava aceitando o fim do relacionamento. Vou chamá-la de Maledite, como eu disse anteriormente. Esse não é o nome dela verdadeiro, mas é assim que prefiro me referir a ela. Segundo João, depois que ele disse que jamais abandonaria a família e que tudo entre eles tinha acabado, ela mudou completamente. Começou a mandar mensagens insistentes. Ligava de números diferentes quando ele bloqueava. Aparecia perto da mesa dele com desculpas que nem faziam sentido. Pedia ajuda em assuntos que poderiam ser resolvidos por qualquer outro funcionário. Ele dizia que a evitava de todas as maneiras possíveis. Chegou inclusive a conversar com o superior sobre a situação, para que ela fosse remanejada para outro setor.
Por um tempo, achei que aquilo fosse apenas a reação de uma pessoa que não aceitava o fim de um relacionamento. Infelizmente, não parou por aí. Algumas semanas depois, começaram a acontecer coisas que, isoladamente, talvez não significassem nada. Mas quando olho para trás, percebo que tudo fazia parte da mesma sequência. As primeiras mudanças aconteceram dentro da nossa casa. Eu passei a acordar extremamente cansada. Era um cansaço diferente, dormia 8 horas e levantava como se não tivesse descansado nem um minuto sequer. Também comecei a ter pesadelos muito parecidos. Sonhava que alguém ficava parado do lado de fora da minha casa, observando as janelas. Nunca conseguia ver o rosto daquela pessoa, só sentia uma angústia enorme. Nos dias seguintes, João também começou a mudar. Ele ficou mais irritado. Nós, que quase nunca discutíamos, passamos a brigar por coisas completamente pequenas. Era uma palavra mal interpretada, uma conta esquecida, um copo fora do lugar. Assuntos que antes eram resolvidos em 2 minutos agora terminavam em discussões enormes. O mais estranho era que depois que a raiva passava, nós dois ficávamos sem entender por que tínhamos brigado daquela forma. Parecia que nenhum dos dois conseguia se reconhecer. Nosso filho também mudou. Ele sempre foi uma criança tranquila, daquelas que dormem a noite inteira e de repente começou a acordar chorando. Algumas noites entrava correndo no nosso quarto dizendo que estava com medo. Quando eu perguntava de quê, ele respondia apenas da moça. Eu imaginava que fosse fruto da imaginação de uma criança. Perguntava que moça era aquela e ele não sabia responder. Só repetia que não gostava quando ela ficava olhando para ele. Aquilo me incomodava, mas tentei não alimentar esse tipo de assunto. Achava que quanto menos importância dessemos, mais rápido aquela fase passaria. Só que as coisas continuaram acontecendo. Minha disposição desapareceu. Passei a sentir um aperto constante no peito. Fazia exames e os médicos diziam que estava tudo normal. Mesmo assim, eu tinha a sensação de que alguma coisa estava errada. Um dia, enquanto o João tomava banho, o celular dele tocou várias vezes. Eu não tinha o hábito de mexer no telefone dele. Na verdade, depois da traição, nós dois tínhamos combinado que não esconderíamos mais nada um do outro. Quando olhei a tela, vi que era um número desconhecido. A mesma pessoa ligou 4 vezes seguidas. Na quinta ligação, atendi. Do outro lado da linha, ninguém falou nada. Só ouvi a respiração de alguém durante alguns segundos. Depois a chamada foi encerrada. Mostrei para o João e na mesma hora ele ficou pálido. Confessou que aquele era mais um dos números usados pela Maledicte. Ela continuava tentando contato havia meses. Ele bloqueava um número e dias depois aparecia outro. Àquela altura, eu já não sabia mais o que pensar. Sentia pena do arrependimento do meu marido, mas ao mesmo tempo começava a sentir medo daquela situação. Foi justamente nesse período que uma amiga muito próxima disse que seria melhor eu procurar uma ajuda espiritual, que aquela situação não era normal. Ela me disse, a amiga dela perguntou para ela, né? Você já reparou que tudo começou a desandar depois que ele terminou definitivamente com essa mulher? Na hora eu respondi que sim. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e continuou. Talvez eu esteja errada, talvez seja só coincidência. Mas eu conheço pessoas que, quando não aceitam perder alguém, fazem qualquer coisa para tentar separar um casal. Perguntei o que ela queria dizer. Ela respondeu que não sabia se eu acreditava nessas coisas, mas que conhecia um terreiro de Umbanda onde tinha encontrado muito acolhimento em um momento difícil da vida dela.
Disse que ninguém iria me obrigar a acreditar em nada, que eu poderia apenas ouvir. Confesso que hesitei, minha criação tinha sido completamente diferente. Mas eu também estava desesperada para entender por que a minha vida parecia estar desmoronando tão rapidamente. Sem contar que eu já não reconhecia mais a paz que existia dentro da minha própria casa. Eu resolvi ir. Confesso que fui lá com o coração dividido. Durante todo o caminho, pensei em desistir. Minha criação sempre foi muito ligada à Igreja Católica, então eu me perguntava várias vezes se deveria mesmo estar indo. Ao mesmo tempo, eu não sabia mais o que fazer. Eu amava minha família, amava o meu filho e estava vendo tudo escapar das minhas mãos. Minha amiga percebeu meu nervosismo e, antes de entrarmos, apenas segurou minha mão e disse: Se em algum momento você se sentir desconfortável, nós vamos embora. Ninguém vai te obrigar a nada. Aquilo me tranquilizou um pouco. Confesso que fui lá com o coração dividido. Quando entramos, fui recebida com muito respeito. Ninguém me fez perguntas invasivas, ninguém tentou me convencer de coisa alguma. Fiquei sentada, apenas observando o ambiente. Depois de algum tempo, uma das pessoas que estava trabalhando naquele dia olhou na minha direção e pediu que eu me aproximasse. Ela permaneceu alguns segundos em silêncio, olhando para mim. Depois respirou fundo e disse que havia uma mulher alimentando um sentimento muito forte de ódio e obsessão contra a minha família. Disse que essa pessoa havia buscado todas as formas possíveis de nos separar e que ela tinha recorrido até mesmo a práticas espirituais, com a intenção de destruir o nosso casamento e tirar a minha paz. E que ela havia feito um trabalho muito forte contra mim. Naquele momento eu senti um arrepio enorme. Ela não perguntou nada sobre a minha vida, não sabia da traição, não conhecia meu marido. Mesmo assim, suas palavras pareciam descrever exatamente o que eu estava vivendo. Confesso que saí de lá muito abalada. Antes de irmos embora, ela me orientou a fortalecer a minha fé, continuar fazendo minhas orações e não permitir que o medo tomasse conta da minha vida. Também me orientou a fazer alguns banhos de ervas como parte de um cuidado espiritual, explicando que na tradição deles aquilo simbolizava um processo de limpeza e fortalecimento. Além disso, disse que faria um trabalho religioso voltado à proteção e ao rompimento daquele trabalho que estava pesando sobre mim e sobre minha família. Voltei para casa sem saber exatamente no que acreditar. Fiz tudo o que ela orientou com muito respeito. Independentemente da religião, eu só queria recuperar a paz que existia dentro da minha casa. Com o passar das semanas, comecei a perceber pequenas mudanças. As discussões entre mim e o João diminuíram, aquele peso constante que eu sentia parecia desaparecer aos poucos. Eu voltei a dormir melhor, nosso filho também voltou a ser a criança tranquila que sempre foi. Não aconteceu de um dia para o outro, foi um processo lento, mas pouco a pouco nossa casa voltou a ter paz. O João continuou trabalhando na empresa por mais algum tempo, mas evitava qualquer contato com a Maledicte. Depois de um período, ela saiu da empresa e nunca soubemos para onde foi. Nunca mais tivemos notícias dela. Hoje, muitos anos depois, eu e o João ainda estamos juntos. Nosso casamento sobreviveu, mas seria mentira dizer que tudo voltou a ser como antes. A traição deixa marcas que o tempo ameniza, mas não apaga completamente. Nós escolhemos continuar porque ainda existia amor, arrependimento e vontade de reconstruir nossa família. Quanto ao restante, eu não sei explicar. Talvez tenha sido apenas uma sequência de coincidências.
Talvez a dor que eu estava vivendo tenha feito enxergar as coisas de outra maneira. Ou talvez realmente existam situações que fogem da nossa compreensão. Eu não espero convencer ninguém, só senti que precisava dividir essa história, porque foi exatamente assim que eu vivi. Obrigada por ler até aqui. Se decidir contar meu relato no canal, desde já agradeço. Um abraço para você e para todos. E que Deus abençoe você, sua família e todos que estiverem ouvindo essa história. Agradeço muito por você ter enviado sua história. Fiquei muito feliz de estar contando aqui no canal. Desde já agradeço. Um grande beijo para você e para sua família. E desejo muito do fundo do coração que vocês realmente tenham superado essa história, né? Essa história tão triste e que vocês estejam construindo uma família feliz. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo, na próxima história. E até a próxima. Tchau!